Bem, agora vamos falar sobre raízes ou zero de uma função do segundo grau. Lembra que lá na equação do primeiro grau, quando a gente queria achar a raiz da equação do primeiro grau, a gente fazia y igual a zero, né? E resolvia aquela equaçãozinha. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que primeiro vamos entender o que quer dizer isso graficamente. A raiz de uma função do segundo grau é onde a parábola vai interceptar o eixo x, ou seja, é onde a parábola corta o eixo das abscissas. É a mesma história que tinha lá na função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, a raiz da função do primeiro grau é onde a reta cortava o eixo x. Aqui é a mesma coisa, só que aqui agora a gente tem que tomar cuidado, porque repara que você pode ocorrer uma parábola, né? Nesse caso aqui, ó, este aqui é um ponto de raiz e este também é ponto de raiz. Vai ter duas, a parábola pode cortar o eixo x em dois pontos, né? Pode cortar em dois, pode cortar em um, pode cortar em nenhum, né? O eixo x. O que quer dizer isso então, né? Aqui eu fiz um gráfico, uma tabelinha para mostrar isso para vocês, o que acontece. O discriminante, que é o delta, ele nos vai dar informações importantes sobre os zeros da função, sobre as raízes. Quando o meu delta for maior do que zero, lembra disso lá na primeira aula? Quando o delta, o discriminante, for maior do que zero, vão existir duas raízes. E se existem duas raízes, né, quer dizer que a minha parábola corta o eixo x em dois pontos. Tá, ok? Então, toda vez que o delta for maior do que zero, a minha parábola corta o eixo x em dois pontos. Quando o meu delta for igual a zero, você lembra que nós vimos nas aulas anteriores, na primeira aula, que x1 é igual a x2? Aqui está x' e x2', que é a mesma coisa, né? Se eles são iguais, não tem como cortar em dois pontos. Então, a parábola vai cortar em apenas um ponto, vai interceptar o eixo x em apenas um ponto. E para finalizar, quando o delta for negativo, vocês lembram o que acontece? Quando o delta for negativo, não existe raízes. Então, se não existe raízes, não tem como achar os zeros da função. Então, quer dizer que a minha função ela não corta o eixo x. Então, ela fica assim, ou ela fica aqui para cima, com concavidade para cima, ou ela fica aqui embaixo, com concavidade para baixo. Tá? Lembrando que esses casos aqui podem acontecer também quando a concavidade da parábola, ou seja, o A for o quê? For um número negativo. Aí ela vai ter concavidade para baixo. Mas se o delta for positivo, vai continuar cortando em dois pontos. Se o delta for igual a zero, vai continuar cortando em algum ponto. É porque esses gráficos aqui, né, que eu peguei como figura para poder representar para vocês, visualmente, eu fiz como uma função sendo maior do que zero. Mas se o delta for, se o A for menor do que zero, né? Então a gente tem a concavidade voltada para baixo, acontece a mesma coisa. Então olha só, determinar os zeros raízes da função menos x ao quadrado mais 2x mais 3. O que é determinar? É resolver essa equação aqui, essa função, como se ela fosse uma equação, é igualar ela a zero, que é menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Então, olha só, o delta, né? Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho que lembrar do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, né? Nesse caso aqui, ó, o a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale 3, correto? Então, olha aí, ó, a vale menos 1, b vale 2 e c vale 3. Então, vamos aplicar aqui o delta, né? Primeira parte para resolver essa equação do segundo grau. Então, fazendo o delta, o que a gente tem? Olha só, o delta vai ser o valor de b, que no caso é 2, então 2 ao quadrado, não precisa colocar, que eu coloquei dentro do parênteses, mas não tinha necessidade, mas se colocar não tem problema, menos 4 vezes o valor de menos o valor de a, que é menos 1, vezes 3, que é o valor de c. Multiplicando aqui, né, fazendo essa operaçãozinha toda aqui, o que a gente tem? 2 ao quadrado vai dar 4, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1 vai dar 4, vezes 3 vai dar 12, e o delta vai valer 16. Delta valendo 16, continuando, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Resolvendo aqui, né, substituindo menos da fórmula, o b vale 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, duas vezes o valor de a, tomar cuidado agora que o a vale menos 1, né? Então, menos 2, né? Então, menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre menos 2, né? Então, o que acontece? Fazendo x1, vai ficar menos 2 mais 4 sobre menos 2,
fazendo o meu x2 vai ficar menos 2, menos 4, então um com positivo e outro com negativo. Resolvendo essas operaçõezinhas aqui, a gente tem que a nossa solução é 1 e 3, então logo o zero da minha função, ou as raízes da minha função é x igual a 1, x igual a 3. Porque o delta, como o delta foi positivo, né, então a gente vai ter duas raízes diferentes, né? Então é isso que a gente queria mostrar quando a gente está trabalhando com calcular os zeros da função. Então quer dizer que essa parábola corta o eixo x no ponto 1 e no ponto 3 tem concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo. Olha o tanto de informação que a gente tem aqui dessa função. Então olha só recapitulando, essa funçãozinha aqui do meu segundo grau, ela tem como a negativo concavidade para baixo, não é isso? Ela possui dois zeros da função ou duas raízes, interceptando o eixo x, né, no ponto 1 e no ponto 3, ok?